JBL Boombox 3, mais de R$3.000. Se eu pegar outra aqui pra vocês, ó, Devialet Mania, mais de R$7.000. E agora um produto aqui do dia a dia, que é um iPhone 14 Pro Max, que vai estar custando aí a partir de R$10.000 no Brasil. Todos esses produtos aqui, eles têm uma coisa em comum, que é o preço bem elevado. E essa é uma discussão que eu tenho direto aqui com os meus inscritos, né? Se alguma coisa ali no final do review vale a pena ou não vale. Então eu achei interessante trazer esse vídeo aqui pra vocês e falar um pouquinho da filosofia da criação de um produto por uma empresa. Pode ser uma caixa de som, pode ser um celular, pode ser, sei lá, até um travesseiro, uma mesa, uma cadeira. Qualquer tipo de produto que tá no mercado, existe uma filosofia, um planejamento por trás daquilo ali. Então se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e você se interessou pelo conteúdo, quiser já deixar um like aí pra ajudar no engajamento, não custa nada, tá? E tô precisando, canal independente, é complicado. Então se você quiser ajudar com o engajamento, é like e comentário, pode se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo e vamos lá direto pro conteúdo, que aqui não tem enrolação não, hein? Vamos que vamos! Eu já vou começar aqui explicando que esse vídeo nem foi feito com roteiro, tá? Eu só separei alguns tópicos ali porque o meu objetivo é fazer ele da maneira mais simples possível, de um jeito que qualquer um aí pode entender. Então eu separei aqui 10 pontos básicos sobre a filosofia de produto que uma empresa pode ter. Uma é com relação à empresa olhando para o consumidor final, no caso você que está aí assistindo esse vídeo, e a outra é a empresa olhando para a própria empresa, né? Quais são as capacidades de produção, entre muitas aspas, que eles vão ter aqui. E eu já vou começar aqui com os pontos em relação ao usuário, porque o primeiro deles é a capacidade daquele produto. Se eu for pegar aqui, por exemplo, um celular, uma das primeiras coisas que as empresas pensam é quais são as capacidades da câmera. Vai ser uma câmera de 48, de 24, de 12 megapixels, a gente vai deixar um modo RAW, um modo de embelezamento, tudo isso daí vai fazer parte de uma linha de produtos que aquele seu futuro celular vai competir. Eu vou entrar no detalhe aqui já já, tá? Mas é basicamente isso. Se for pegar aqui também uma caixa de som, a gente vai ter qual é a potência, qual é o nível de grave que aquela caixa ali vai ter. Eles geralmente colocam ali, né, a frequência, como se fizesse uma grande diferença, né? Porque no fim das contas o que conta é o balanceamento geral. Mas enfim, é tudo aquilo que você vai chegar numa loja, por exemplo, você vai ver um anúncio na internet e você vai ter aquelas características ali que vão deixar você meio que com vontade de comprar aquele produto. O segundo ponto aqui vai ficar com relação à exclusividade. E aqui eu quero chamar a atenção porque tem dois tipos de fenômenos que eu não consigo entender. É isso, sendo honesto. O primeiro deles é, todo mundo tem, eu também quero ter. E o segundo é, ninguém tem e eu quero ter. E acredite se quiser, as empresas também pensam nisso. Só que a gente vai ter o lado de uma empresa que quer que muitas pessoas comprem o seu produto para deixar ele mais barato, ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro ali com a quantidade, enquanto que outras empresas querem que o seu produto seja o mais exclusivo possível para você ganhar muito dinheiro com poucas quantidades. E caso você pense que o segundo exemplo não serve de nada porque ninguém ganha muito dinheiro com poucas quantidades, o homem mais rico do mundo, que é o Bernard Arnault, é o dono aqui do grupo LVMH, assim que a gente fala em francês. Ou simplesmente o cara é dono do grupo Louis Vuitton. Falou muito pra você? Pois é, ele é o cara mais rico do mundo vendendo produtos exclusivos. Então sim, nem sempre quantidade revela valor e isso é um ponto muito interessante. O nosso terceiro tópico aqui vai ser pro custo-benefício. O que uma empresa tem que fornecer para aquele usuário ali, se você levar em consideração o nosso primeiro ponto, né, que são as capacidades de um produto, mas o que a empresa tem que pensar ali no custo de produção para fazer com que aquele mesmo produto seja atrativo, então ele vai trazer muitas vantagens para o usuário, ele vai estar pagando pouco com relação à concorrência. Isso daqui, cara, é um dos pontos mais difíceis para uma empresa, eu acho que é isso, né? Se eu estivesse produzindo um produto, eu acho que seria o ponto central da parada, e ele vai estar ligado aqui com outras coisas que eu vou falar para vocês. Então só deixei o tópico aqui para vocês pensarem nisso. Isso também é uma parada que faz diferença, mas você tem que reunir aqui outras coisas que eu vou falar e agregar isso aqui no meio. O nosso quarto ponto vai ficar pro serviço pós-venda. Você pode achar que isso daqui, cara, não é nada, mas é um custo muito alto para as empresas e muitas delas não querem ter. Porque sim, isso vai adicionar um valor muito alto para o seu produto final e nos custos da própria empresa, né, manter uma equipe à disposição ali para poder ajudar os usuários caso eles tenham um problema, mas isso também vai ser muito importante para a imagem da própria empresa. Então sim, é uma balança que tem que ser muito bem ajustada. Qualquer problema sem assistência depois, sabe? É realmente uma parada muito difícil. Ao mesmo tempo que, se uma empresa faz um investimento muito alto no serviço pós-venda e o produto que ela tá ali vendendo vai ter um custo aplicado maior, e o melhor exemplo que a gente pode dar aqui é o próprio iPhone, as pessoas que estão comprando aquele celular ali, elas sabem que, no menor dos casos, é só você pegar o telefone, levar ali no centro autorizado deles e eles vão te dar um aparelho novo. Isso é o que acontece na maioria dos casos, tá? Ou então eles podem também simplesmente trocar uma peça ali rapidinho, ou
às vezes até mesmo te auxiliar com alguma coisa que você não sabe. E sim, tem muito funcionário de empresa aí que não conhece os produtos que a própria empresa está vendendo, então ali no fim das contas, peças são trocadas e problemas não são resolvidos porque não tem ninguém ali expert para poder te auxiliar. E se vocês acham que isso é exclusividade de uma marca específica, a própria Apple já teve um problema com isso. Teve um caso uma vez de um cara que teve um problema com o MacBook, que a tela não acendia de jeito nenhum, e para quem conhece MacBook aqui, sabe que é um produto muito caro, e ele teve esse problema durante meses até alguém descobrir, depois de trocas e trocas e indas e vindas em serviço técnico por aí vai, que era simplesmente o brilho da tela que estava no mínimo. Então a tela estava apagada a troco de nada. Então não é como se existisse uma marca perfeita nisso, né? Até as melhores pecam. E o nosso quinto e último ponto aqui da visão do usuário é o que ele espera daquela marca, né? Qual é o valor que o nome da sua marca vai ter para aquela pessoa ali. Esse é um ponto muito difícil da gente tocar porque depende de muitos fatores. Qual é o histórico que aquela marca tem com a pessoa? Eu vou dar um exemplo aqui de um pontinho que para muitas pessoas é um pouco fora da curva, mas pra gente que está no audiovisual é muito normal. Isso porque a Sony é uma marca que traz na minha cabeça um histórico de qualidade praticamente impecável. Seja em qualidade das televisões que eles têm, mas das câmeras que eles têm, das telas, até mesmo, cara, dos celulares. Sim, ainda existe celular da Sony e eles produzem celular para um público muito pequeno, né? E não é que você possa comprar não, mas que para você não faz sentido gastar praticamente 10 mil reais num celular, porque ele vai ter uma tela em 4K que vale muito a pena para os fotógrafos ou videomakers, né? Porque você pode meio que ligar na sua câmera ali e ter um visor de qualidade, mas para um usuário de um público muito grande assim não faz a menor diferença. Isso tem um vídeo do Marcus Brownlee, eu sempre peco na hora de falar o nome dele, não sei se é Brownlee, enfim, eu vou deixar o vídeo bem aqui no card para você dar uma olhada onde ele fala sobre isso, desse celular específico, né? Mas no fim das contas aqui, o nome que uma marca traz para você faz muita diferença antes de você comprar. Então se você for um fã da Samsung, você vai preferir a Samsung de qualquer outra maneira. E se eles vierem com uma outra marca, pode ser que você confie mais nessa nova marca do que numa outra concorrente, que às vezes é melhor para algumas pessoas. E cara, tá tudo certo. Vocês querem um exemplo aqui? A JBL e a Harman são parte da Samsung. Você quase não vê isso, né? Mas é porque o público que eles querem atingir é muito diversificado. E você ter o nome dessas marcas ligadas à Samsung pode ser que tire de jogo ali algumas pessoas que não confiem na própria Samsung. E caso alguém chato esteja assistindo esse vídeo aqui, vale a pena eu deixar o ponto de que não é o fato de uma empresa pertencer a outra que ela vai carregar a mesma filosofia. Então a Harman tem uma filosofia, a JBL tem outra filosofia e a Samsung tem outra. Cada uma ali com a sua independência é bem melhor para cada uma delas individualmente. Ficou confuso isso, né? Não sei, mas vamos lá. E agora a gente vai falar dos 5 pontos principais que as empresas vão olhar e estudar a viabilidade de trazer um produto novo para você. A primeira coisa e a mais importante é o Bill of Materials, também conhecido como BOM, que inclusive foi o assunto num vídeo bem recente que eu vou deixar bem aqui no card, ó, que é o do criador da marca Nothing. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Eles têm fone de ouvido, eles têm um celular que é bem interessante, e ele abordou esse assunto num vídeo recente porque ele estava justamente comparando o boom do Nothing Phone, que é o celular novíssimo, que foi, acho que acabaram de lançar, deve ter nem 6 meses, e ele jogou isso daí contra o boom do iPhone, sacou? Porque todos esses pontos que eu tô falando pra vocês aqui são diretamente influenciados pelo custo do produto, que é basicamente o que quer dizer isso daí com esse nome bonito em inglês. Então, pra deixar a coisa mais simples aqui pra vocês, é como se você quisesse vender um produto que você tem que montar ali, né? Imagina um Lego, por exemplo. Você tem uma peça de Lego que custa 5 dólares, você tem uma outra peça que custa 20 dólares, você tem uma outra peça que vai custar 50 dólares e você vai montando aquele produto ali, né? Então, se o seu Lego montado te custou 400 dólares e você precisa revender, você sabe que ou você vai ter que ficar alinhado com o preço que custou esse produto, e isso é importante, eu vou falar disso já já, ou então você vai começar a ganhar dinheiro com aquele produto, porque perder, jamais. Mas se a gente voltar aqui pro meio do caminho, que é a empresa colocar um produto à venda pelo custo que ele tem praticamente, é importante que vocês entendam que nem tudo é com relação a lucro, mas muita coisa é com relação ao seu posicionamento perante ao mercado. E foi exatamente nesse ponto aí que o CEO da Nothing focou quando ele criou o Nothing Phone. O principal para essas empresas não era simplesmente ter o lucro em cima de algum produto, era colocar o seu produto no mercado a fim de que a maior quantidade possível de pessoas adquirissem aquela parada ali, sacou? Lá na apresentação do primeiro iPhone, o Steve Jobs falou, né? Isso daqui, cara, é um iPod com internet e ligação. O fato de muitas pessoas já conhecerem o iPod e simplesmente amarem o iPod levou elas a comprar o iPhone. No caso da Nothing, é basicamente entrar no mercado e fazer com que mais pessoas adquiram aquele produto ali para que nas próximas gerações eles consigam negociar o preço daqueles componentes que eu falei para vocês, né, dos leguinhos. Então
ao invés de pagar 5 dólares, eles vão pagar 2,50 e eles vão pegando ali todas as outras peças e diminuindo o preço, porque eles vão acabar comprando muito mais, a fim de que no futuro eles finalmente comecem a ganhar dinheiro com um produto que já está estabelecido no mercado. Então é basicamente uma cascata de coisas que tem que acontecer ao ponto de você chegar no estado que a própria Apple está hoje. Lá em 2007 eles vendiam o iPhone baratinho, né? Eu acho que era 299 ou 399, alguma coisa assim, e hoje eles podem se permitir vender um iPhone a mais de 10 mil reais, sacou? Ou se você preferir aí a mais de $1.000, o que pro americano é um valor muito alto no celular, mas ainda assim eles estão pagando porque é um iPhone. Então vamos lá para o nosso segundo ponto, que é o custo de desenvolvimento, porque nem tudo é hardware, nem tudo são peças, mas muita coisa é software. Por mais que seja um ponto que quase ninguém pensa, né? As pessoas acham, o Android ele é um sistema, tá ali, né? É só você colocar no aparelho e usar. Não, porque mesmo as empresas que oferecem celular com Android tem que ter uma equipe ali para poder desenvolver uma versão de Android para o seu aparelho. Seja ele um tablet, seja ele um projetor, né? Porque tem muito projetor que é Android, seja ele o celular, seja ele o que quer que seja, né? Tudo que tem ali uma interface Android tem que passar por uma adaptação, o que é bem mais fácil do que ter equipes de desenvolvimento de um software inteiro. No caso, o software que eu tô falando aqui é sistema operacional, tá? Vou dar aqui exemplos como o iOS, o macOS, o WebOS, que é o sistema das TVs aqui. Então, para tudo isso, você tem que ter uma equipe que vai partir ali do zero, vai criar aquilo ali do zero e depois você vai basicamente alterando entre as versões. E tem muita gente que se engana pensando que esse tipo de aparelho aqui não passa por nada disso, porque passa. Aqui dentro você tem um firmware, você tem uma placa, você vai ter o aplicativo onde você vai conseguir dar os comandos para as caixas de som, seja DVLA, seja JBL, enfim. Não é porque você não está vendo, não é porque você não tem uma tela, quase me enrolei aqui, mas não é porque você não tem uma tela que você não vai ter um sistema. Então tudo isso ali tem que passar pelos seus custos. E são os mesmos custos também que tem que vir ali se pagar com o valor do produto, né? Você tem que contar com isso nos seus lucros. O nosso terceiro ponto vai ser o custo de produção, né? Então basicamente é o custo que vai ter a montagem, que vai ter a fábrica, que vai ter a logística, que vai ter a sua loja no varejo, que vai ter a sua loja online, enfim. Todos esses pontos também são importantes. No nosso quarto tópico a gente vai ter também o valor de mercado de um produto em comparação com a concorrência, ou seja, quando você vai ali para a prateleira de um produto no mercado, ou então se você vai comparar um produto online, o que é que você vai conseguir encontrar de semelhante ali no mercado que vai deixar a galera em dúvida na hora de comprar o seu produto ou de uma outra fabricante. E antes da gente terminar aqui com relação ao valor de mercado, vale a pena deixar para vocês que vivem se queixando de comprar produto no Brasil mais caro, que vocês sempre podem comprar mais barato, né, dependendo dos produtos. E quando a gente fala de tecnologia, é praticamente certo que você vai conseguir economizar trazendo esse produto dos Estados Unidos. E é justamente para essa galera aí que gosta de economizar que vale a pena recomendar aqui a Res Delaware, que é patrocinadora desse vídeo. Eu já vou começar aqui lembrando que para você criar a conta é de graça, menos de um minutinho ela tá feita, você ainda pode parcelar suas compras até 12 vezes, armazenar os seus produtos, né, todas as suas compras lá no escritório deles em Delaware por até 60 dias também de graça. E como você vai declarar esses produtos aí antes de você trazer dos Estados Unidos, e cara, vai na minha, mesmo declarando você ainda vai pagar um valor bem menor. Para muitos desses produtos, como por exemplo Apple Watch, iPad, iPhone, você consegue economizar mais de 3 mil reais, cara, e muitos deles. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar bem aqui no card, onde eu ensino para vocês qual é o passo a passo que vocês têm que fazer ali na hora de você criar a sua conta, comprar o produto e trazer isso aí pro Brasil. Então se você tiver qualquer dúvida, você pode ir lá checar o material ou simplesmente contar com o suporte que eles têm via WhatsApp. Você tá com alguma parada ali na cabeça? Antes mesmo de você fazer a sua primeira compra, você pode chamar o pessoal e perguntar: gente, como que funciona? Eles vão te explicar tudo com a maior paciência do mundo. E como se isso daqui já não fosse o suficiente, lá em Delaware você não paga os impostos estaduais. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, cada estado ali vai ter uma taxa em cima de um produto. Em Delaware essa taxa é igual a zero. A única coisa que você vai pagar mesmo é o imposto de importação antes desse produto ser enviado, né, para você receber na sua casa com a maior segurança do planeta, e também a sua taxa de envio aí, que tem valores a partir de 22 dólares, 23 dólares mais ou menos. Então, para o nosso quinto e último tópico da visão da empresa, eu guardei aqui a análise de poder de compra. E para vocês que têm uma dificuldade de entender com o que isso daí está relacionado exatamente, eu prefiro explicar partindo do salário mínimo. Eu sei que tem gente que não concorda com isso, tá show de bola, mas eu vou partir dessa explicação porque é a mais simples. Que é o quanto que uma pessoa que tem ali, que recebe um salário mínimo, precisa juntar, entre muitas aspas, tá? Porque essas pessoas também têm despesas como quaisquer outras, mas o quanto que elas conseguem juntar para poder comprar um determinado produto. Se o público-alvo do produto de uma empresa for uma galera que tem ali uma baixa renda, mas se uma empresa quer atingir essa galera, eles vão precisar colocar um produto muito mais barato. E isso vai ter um impacto ali em
todos os outros pontos que eu falei com vocês. Então a gente vai ter um serviço pós-venda que às vezes é ruim, a gente vai ter a qualidade daqueles produtos, daquelas peças que compõem os produtos, né, que vai ser bem inferior à da concorrência, a montagem desses produtos também vai ser de qualidade ruim, enfim, tudo aquilo que envolve uma economia de gastos vai ter um impacto ruim para o cliente final. Então é por isso que esse daqui é um dos pontos mais importantes para transmitir para vocês. Uma empresa, ela jamais vai conseguir colocar uma quantidade de produtos absurda à venda por um preço muito elevado num local que não tem um público para isso. Isso aconteceu até recentemente, né, pelo que a gente sabe oficialmente, com a JBL, que deixou os estoques da JBL Boombox 3 acabarem no Brasil. Segundo o que eles falam aí, né, simplesmente acabou o estoque, então para mim isso quer dizer, não que eu acredite, tá? Mas isso daí quer dizer que eles subestimaram a capacidade de compra da galera no Brasil e acabaram colocando aí menos produtos à disposição à venda. Enfim, pessoal, esse vídeo aqui foi um resumão, então se você realmente curtiu o conteúdo, vale a pena você deixar o seu like, o comentário para poder ajudar no engajamento e cada vez mais pessoas ficarem informadas sobre por que as coisas custam tão caro. Vou deixar mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.